O Egito já tinha visto suas águas mudarem de cor e seus campos invadidos por enxames de insetos. Mas a conversa entre Deus e a nação estava longe de terminar. Em Êxodo, capítulo 9, os sinais divinos ganham uma nova dimensão, uma escala que toca o coração da vida egípcia, mostrando que o Criador governa sobre o essencial. A história recomeça ao amanhecer, com Moisés e Arão caminhando em direção ao palácio. O que antes era um aviso, agora se torna uma ação direta sobre a terra, os animais e a própria vida do povo egípcio. A mensagem de Deus é clara e poderosa. O Senhor disse a Moisés: "Levanta-te pela manhã cedo, põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixa ir o meu povo para que me sirva." Era um chamado à liberdade, mas um chamado que vinha acompanhado de uma advertência severa. Porque se ainda te recusares a deixá-lo ir e o retiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas com pestilência gravíssima. Deus, em sua justiça, sempre avisa antes de agir. Ele oferece uma escolha, uma chance de obediência. No dia seguinte, a palavra se cumpre. Uma doença terrível se espalha como fogo entre os rebanhos egípcios. Os animais, a base da economia e da subsistência da nação, começam a cair. O pânico se instaura. As pessoas correm para seus curandeiros, buscando uma solução em seus rituais e magias, mas o mal que os aflige tem uma origem que eles não podem compreender nem combater. É uma praga que não vem da terra, mas do céu. E aqui, vemos um dos temas centrais de Êxodo se manifestar de forma impressionante. Deus faz uma separação clara, visível. Enquanto todo o gado do Egito morre, na terra de Gósen, onde vivia o povo de Israel, nenhum animal é tocado. A proteção divina era uma cerca invisível, mas impenetrável. Deus estava mostrando, sem sombra de dúvida, quem pertencia a ele. Faraó, no conforto de seu trono, recebe as notícias devastadoras. Seus mensageiros trazem relatos de perdas massivas por todo o reino. Ele mesmo manda verificar o que aconteceu em Gósen e confirma o milagre. O gado de Israel está intacto. A prova é irrefutável. A mão de Deus é seletiva e justa. Qualquer pessoa razoável se curvaria diante de tal demonstração de poder. Mas o coração de Faraó estava endurecido. Ele reconhece o fato, mas se recusa a aceitar a verdade por trás dele. Ele vê o milagre, mas não se dobra ao Deus que o realizou. Sua resposta é o silêncio teimoso. Eu ainda não os deixo ir. O confronto, então, sobe mais um degrau. Deus ordena a Moisés um novo sinal, um que tocaria diretamente a pele dos egípcios. Tomai punhados de cinza de um forno, e Moisés a espalhará para o céu diante de Faraó. E daquela cinza, um símbolo de luto e desolação, surge uma praga de tumores e furúnculos dolorosos. A aflição se espalha por toda a terra do Egito, atingindo homens e animais. A dor é generalizada. E num golpe humilhante, até os magos de Faraó, aqueles que antes tentavam imitar os milagres de Moisés, são afligidos. Eles não conseguem sequer ficar de pé diante de Moisés, cobertos pelas mesmas feridas que o restante do povo. O poder que eles fingiam ter agora não pode nem mesmo se defender. A farsa acabou. Isolado em seus aposentos, talvez sentindo a dor em sua própria pele ou vendo-a em seus servos mais próximos, Faraó permanece irredutível. O orgulho, essa barreira interna que nos impede de admitir o erro e buscar ajuda, era a última fortaleza a ser derrubada. Ele prefere suportar a dor a se submeter à vontade do Deus hebreu. E a paciência divina chega a um novo limite. O Senhor instrui Moisés a ir novamente diante do rei com a mensagem mais aterrorizante até então. Se não deixares ir o meu povo, eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. A advertência vem com uma instrução de misericórdia. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que estiver no campo e não for recolhido à casa,
caindo sobre eles a saraiva, morrerão. Deus, mesmo em seu juízo, oferece um caminho de escape para quem estiver disposto a ouvir. E aqui, algo inédito acontece. Pela primeira vez, o Egito se divide. Alguns oficiais de Faraó, aqueles que passaram a temer a palavra do Senhor, ouvem o aviso. Eles correm para abrigar seus servos e o que restou de seus animais. Eles agem com base na fé, mesmo que uma fé nascida do medo. Outros, no entanto, zombam, ignoram o aviso e deixam tudo e todos expostos. A nação se racha entre os que começam a reconhecer o poder do Eterno e os que persistem na cegueira de seu orgulho. Na hora marcada, Moisés estende sua mão para o céu. A atmosfera muda. Trovões ensurdecedores ecoam e relâmpagos cortam a escuridão que se formou em pleno dia. E então, a saraiva desaba. Não era uma chuva de granizo comum. A Bíblia descreve fogo misturado com gelo, pedras caindo do céu com uma fúria destrutiva nunca antes vista. Árvores são quebradas, plantações de linho e cevada são completamente destruídas. A terra treme sob o peso do julgamento divino. Todo homem e animal que foi deixado ao ar livre pereceu. Mas, novamente, a distinção é clara. Em toda a terra de Gósen, onde os filhos de Israel habitavam, não caiu saraiva. O céu permaneceu sereno. A proteção de Deus era um refúgio perfeito em meio à tempestade mais violenta da história do Egito. Diante da destruição total, o orgulho de Faraó finalmente se quebra, ainda que momentaneamente. Molhado, abatido, ele sai de seu palácio e manda chamar Moisés e Arão. E pela primeira vez, ele confessa. Sua voz treme ao admitir: Eu pequei desta vez. O Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Ele implora: Rogai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a saraiva. E eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. É uma confissão de culpa, um pedido de misericórdia. Parece uma rendição. Moisés, com a calma de quem conhece tanto o poder de Deus quanto a fragilidade do coração humano, responde. Ele concorda em orar para que a tempestade cesse, mas acrescenta uma previsão sombria. Mas quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis ao Senhor Deus. Moisés sabia que Faraó estava orando por alívio, não por mudança. Moisés sai da cidade, estende as mãos ao Senhor, e o milagre acontece mais uma vez. Os trovões silenciam, a saraiva para de cair, e o fogo se apaga. O céu se acalma, o Egito respira aliviado. Mas, assim que a pressão é removida, o coração de Faraó endurece novamente. A confissão se prova vazia, a promessa é quebrada. Ele viu o poder, admitiu a culpa, recebeu a misericórdia e, mesmo assim, escolheu voltar à sua rebeldia. Ele e seus servos se unem novamente em sua teimosia. Ao amanhecer, o Egito conta suas perdas. Campos arrasados, uma economia em frangalhos, uma nação abalada até o âmago. Mas em Gósen, Israel permanece intacto, seguro. A cada praga, a cada sinal, Israel aprende uma lição fundamental. O Deus que fez a aliança com seus pais é um protetor fiel e todo-poderoso. A mensagem é a mesma, mas a demonstração de poder é cada vez maior. Eu sou o Senhor. O capítulo 9 de Êxodo nos mostra que os sinais de Deus não são atos arbitrários de poder. Eles são pedagógicos, são aulas. Cada praga ensina uma lição sobre a soberania de Deus sobre a vida, sobre a saúde, sobre a natureza e sobre a provisão. Deus poderia ter acabado com a resistência de Faraó num instante, mas ele escolhe revelar-se progressivamente, dando ao Egito e a Israel a chance de conhecer quem ele é. A distinção entre o Egito e Gósen é crucial. Enquanto um sofre, o outro é poupado, não por mérito humano, mas pela graça soberana de Deus. Ele faz diferença entre seu povo e o mundo, não para excluir, mas para proteger, para santificar e para usar como testemunho. O coração endurecido de Faraó não é obra apenas de Deus, é o resultado de escolhas humanas que se acumulam. Cada não que ele dizia a Deus era um passo mais fundo na prisão que ele mesmo construiu para si.
Os sinais deste capítulo são um lembrete poderoso de que Deus governa sobre toda a criação. Do gado nos campos à tempestade nos céus, Ele avisa, Ele protege, Ele julga e Ele restaura. Quando a vida trouxer suas próprias tempestades e saraivas, lembre-se desta história. O mesmo Deus que abala aquilo que resiste a Ele é o mesmo Deus que guarda em perfeita paz aqueles que nele confiam. A libertação de Israel se aproxima, e com ela, a certeza inabalável de que nenhum poder humano, nenhum orgulho e nenhuma teimosia podem resistir ao plano soberano de Deus. A história continua, e o Deus que falou ontem, através de trovões e milagres, ainda fala hoje. Obrigado por nos acompanhar.